Olá pessoal, da turma de Eletrofisiologia. Então hoje vamos dar continuidade aqui ao estudo da transmissão do impulso nervoso, né? Nós já vimos como acontece a despolarização e repolarização da membrana. Fizemos até uma avaliação sobre isso. Falar em avaliação, vou tocar no ponto aqui que foi bastante questionado em relação à última avaliação, né? E questionar a questão da data também, questionar a questão, por mais redundante que seja, a questão da data. Então, nós tínhamos feito um exercício, né, que vocês enviaram para mim, que eu disse que era avaliação parcial. Íamos ter essa avaliação de sexta-feira passada e outro exercício para fechar a avaliação com 3 avaliações parciais, né, até a data, que seria a próxima semana. Então, vamos fazer o seguinte, né, devido aos questionamentos, algumas pessoas conseguiram enviar. Então, fazer o seguinte, eu decidi que a avaliação semana passada e a avaliação que vocês enviaram para mim estão suspensas. Na verdade, eles perderam a validade. Então, a nota vai constar apenas da avaliação que vai ser realizada na próxima semana. Então, próxima semana nós vamos ter uma avaliação, tá, com o conteúdo que nós vimos todo, até incluindo esse de hoje. Então, próxima semana a avaliação vai ser essa nota única, mas preste atenção mais uma vez para a hora estipulada para o fechamento do envio, certo? Então, vai ser todo mundo novamente a fazer uma avaliação valendo a nota de 0 a 10, a nota vai ser de 0 a 10, essa próxima avaliação que vai ser realizada sexta-feira que vem, ok? E sem conversa mais relacionada a isso, não tem mais questionamentos. Cancelei a prova passada e cancelei os exercícios que foram enviados também, tá bem? Então, semana que vem, só para confirmar, semana que vem, a avaliação. 1 hora de avaliação, independente da hora que eu mandar, tá? 1 hora de avaliação a partir do momento que eu enviar para todos. Então, se eu enviar de 7 horas, de 7 às 8, se eu enviar de 7 e 5, se é 7 e 5 às 8 e 5, tá? Creio que eu não vou enviar antes, porque tem muita gente que está chegando do trabalho. Se eu enviar de 6 e meia, vai ser de 6 e meia a 7 e meia, muita gente vai se prejudicar. Então, provavelmente eu vou enviar às 7 horas, então será de 7, igual outra vez, 7 ou 7 e 5 às 8 e 5. Enfim, então próxima semana a avaliação de 0 a 10. Fechou, certo? Então vejam bem, nas aulas passadas nós começamos a ver, na verdade desde o início do curso, né, o tema da disciplina é eletrofisiologia neural e cardíaca, né? Então, para nós falarmos sobre a eletrofisiologia, eu comecei a falar sobre transporte através da membrana. Falei sobre transporte de íons através da membrana, causando aí o potencial de membrana. Introduzimos o neurônio nas últimas aulas. No neurônio, em relação ao neurônio, nós vimos que ele tem algumas características peculiares, que é a transmissão ou a propagação de uma onda de despolarização, né? Então, despolarização significa inversão de cargas, onde dentro estava negativo e fora positivo, relativamente, né? Então houve essa inversão, houve uma despolarização e houve uma onda de despolarização. Então esse aí a gente chama de impulso nervoso. Vimos os componentes do neurônio, que nós temos os dendritos, que é a parte de recepção da informação, tá? O corpo celular, né? O soma pericário, e o axônio, que pode conter as bainhas de mielina, certo? Então isso aí tudo é revisão, nós já vimos essa questão. E a informação elétrica, vejam bem, a informação elétrica, ela acontece através, é recebido pelos dendritos, passa pelo corpo celular e é propagada pelo axônio, chegando nas terminações axoniais. E quando chega essa informação, quando chega essa onda elétrica, essa onda de despolarização, quando ela chega nas terminações axoniais, o que acontece? Então, a gente vai estudar esse trecho aqui agora, das terminações axoniais até o dendrito ou a membrana celular da célula seguinte, tá? O nome da transferência dessa informação de um neurônio para outro, tá? O de um neurônio para uma célula efetora, ou uma célula que vai transportar para outra célula efetora. Então, essa passagem da informação de um para o outro a gente chama de sinapse, tá? Só ver se está gravando. Sinapse. Então, sinapse é a transferência da informação de um neurônio, tá, para uma célula receptora com o intuito de causar uma resposta. Então, eu vou transmitir a informação de um neurônio para a célula receptora com o intuito de causar uma resposta. E como é feita, e como podem ser feitas
essas transferências de informação de um neurônio para o outro. Antes disso, vamos falar dos componentes, né, dessa região de sinapse. Tá? Então nós temos, isso aqui no ser humano é o que tem maior predominância. Tá? Então nós temos um espaço entre um neurônio e uma célula, que a gente chama de fenda sináptica. Tá? Se a gente for olhar, aumentar, ampliar essas terminações axoniais, nós vamos ver que ela vai ter os botões, tá? Isso aqui é a terminação do axônio. Vão ter os botões. Esses botões vão ter vesículas repletas de neurotransmissores. Vou botar outra cor aqui. Certo? Então, eu vou ter vesículas repletas de neurotransmissores. E vou ter muitas organelas chamadas de mitocôndrias, que é a organela responsável por gerar energia, né, pela respiração celular. Então, o que é que eu vou ter no final dos axônios? Isso aqui é o final dos axônios, tá, gente? Eu vou ter o botão sináptico, tá? Vou ter o botão sináptico. Esse aqui vai ser esse espaço. É a minha fenda sináptica. Dentro do botão sináptico, a terminação dos axônios, eu vou ter vesículas que vão guardar neurotransmissores. Tá? Neurotransmissores. E vou ter as mitocôndrias, que servem para liberar energia para que haja liberação desses neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores vão ser liberados quando? Quando a informação elétrica chegar. Então, é recebido o estímulo nos dendritos, recebe o estímulo, é transmitido pelo axônio. Quando chegar no final, quando chegar nos botões sinápticos, no neurônio pré-sináptico, tá? Aqui é o pré-sináptico, ali é o pós-sináptico. Sinapse é essa transferência de informação. Então, quando chegar no final, o que é que vai acontecer? Vai induzir a liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão ser liberados aqui, ó, na fenda sináptica. E o que é que vai acontecer com esses neurotransmissores quando eles são liberados na fenda sináptica? Eles vão induzir, vai ser o estímulo para induzir uma nova reação desse neurônio pós-sináptico, tá? Então, nos dendritos, na membrana celular, na parte dos dendritos, que são os receptores, eu vou ter aqui os dendritos. Eu vou ter receptores. Tá? Vou ter receptores. Então, quando essas vesículas são liberadas, elas vão liberar os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão estar na fenda sináptica e vão começar a se ligar aos receptores pós-sinápticos, presentes aonde? Nos dendritos do neurônio pós-sináptico, certo? Então, o que vai acontecer? Esses neurotransmissores, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Então, os neurotransmissores, eles podem ser excitatórios ou inibitórios, certo? Os excitatórios, eles vão induzir um novo potencial de ação nesse neurônio, tá?
Então os excitatórios, ele vai induzir uma nova onda de despolarização no neurônio pós-sináptico. Os inibitórios, ele vai inibir o potencial de ação, tá? Então ele vai induzir esse neurônio a não ter o potencial de ação, a ficar em repouso, tá? Ou vai induzir a aumentar ainda mais o potencial de membrana, vai aumentar ainda mais a polarização. Exemplos de neurotransmissores excitatórios. Aqui nós temos a adrenalina, tá? Inibitório, a acetilcolina. Então, como acontece? Esses neurônios, digamos que ele recebeu adrenalina nos seus dendritos aqui, recebeu adrenalina, então induziu um potencial de ação, tá? Induziu potencial de ação. Aliás, não vai acontecer o potencial de ação em todo o axônio porque ele tem bainha de mielina, então só vai acontecer aonde? Nos nódulos de Ranvier, só nos nódulos de Ranvier, que é no espaço entre uma bainha e outra. Lembrando, quem forma a bainha de mielina são as células de Chauvin, certo? Então, houve esse potencial de ação saltatório, o impulso saltatório, chegou nas terminações axoniais, no botão pré-sináptico com mitocôndrias e com vesículas com neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados no espaço entre o neurônio pré e o neurônio pós. Esse espaço é chamado de fenda sináptica, tá? Esse espaço é chamado fenda sináptica. Os neurotransmissores se ligam a receptores específicos no neurônio pós-sináptico. Dependendo do neurotransmissor, eu vou ter uma nova excitação ou uma inibição do potencial de ação. Esse é o processo todo de sinapse. Lembrando que isso aqui é o que a gente chama de sinapse química, tá? É a sinapse química, então notem aí, sinapse química por quê? Porque utiliza neurotransmissores para fazer a passagem de informação de um neurônio para o outro. Então, sinapse química, tá? Existem alguns tipos de sinapses que não são químicas, tá? Que a gente chama de sinapses elétricas, que é mais comum em invertebrados. Pode acontecer entre as células da glia também presentes no nosso sistema nervoso, mas é menos comum. O que nos interessa mais saber, porque é mais predominante, é nossa sinapse química. Então, como a gente já tinha visto o potencial de ação, né, o impulso nervoso, aí fica mais fácil saber que chegou no final, era o que estava faltando, chegou no final dos neurônios, o que é que vai acontecer? Vai estimular as vesículas a serem liberadas, ao serem liberadas vão liberar os neurotransmissores que vão interagir com outro neurônio. Então o nome disso aqui é sinapse química, ok? O que acontece depois que os neurotransmissores agirem no neurônio pós-sináptico? Eles são recaptados, tá? Eles vão entrar novamente. Quando eles tiverem a concentração muito alta na fenda sináptica, eles começam a retornar e são armazenados para uma nova sinapse química, certo? Então é isso que acontece. Quando o tipo de sinapse elétrica que eu falei, que não vai ter esses neurotransmissores, o que é que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui para fazer. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o botão sináptico, vou ter o dendrito, né? Então aqui pré-sináptico e pós-sináptico. Só que ele vai ter o quê? Vai ter canais ligando um neurônio a outro, tá? Então esses canais que vão ligar um neurônio a outro, elas são as junções. Junções comunicantes. Ok? Então as junções comunicantes, quando vier um potencial, ele vai compartilhar os íons. Então eu passei a onda, né, de despolarização para o outro neurônio. Então
foi eletricamente, não precisou ter essa sinapse química. Lembre-se que no ser humano essa aqui é a predominante, é o que nos interessa, mas é só para saber que as sinapses elétricas apresentam a junção comunicante, não precisa dos neurotransmissores para fazer a transmissão da sua informação. Então, com isso, a gente encerra a questão de eletrofisiologia da transmissão nervosa, tá? Se tiver alguma dúvida, podem escrever no grupo. Um abraço a todos, até a próxima.